E agora vamos falar sobre a luxúria, o pecado mais famoso, Pondé. Ele é muito famoso, né? Na realidade, ele não é, na verdade, assim, considerado tão ruim assim como falam. Não no sentido que seja bom, mas no sentido de que, de novo, o orgulho é muito mais difícil de você escapar do que da luxúria, porque está corroendo você por dentro, né? Mas é o mais famoso porque fala de sexo. Se bem que o jeito que a coisa vai, de repente vai deixar de ser famoso daqui a pouco. Durante a pandemia da Covid-19, a indústria do entretenimento adulto cresceu e ultrapassou em acessos as plataformas de streaming Amazon e Netflix. Segundo a empresa de segurança digital Netscope, no primeiro semestre de 2020, houve um crescimento de 600% no acesso à pornografia na rede mundial. Outra plataforma que vem crescendo muito é o OnlyFans, que funciona como um serviço de assinatura para conteúdos dos mais variados tipos, principalmente de material adulto. Vamos ouvir o depoimento da Tati Weg, criadora de conteúdo adulto. Eu nunca consegui expressar muito bem assim a sexualidade e de repente depois que eu me separei, fiquei sozinha, solteira um tempo, acabei conhecendo, criando uma rede de contatos com pessoas que são mais liberais. E essas pessoas acabaram me apresentando uma forma de expressar a sexualidade mais livre e eu fui me inserindo naquilo, aquilo foi sendo natural, gostoso. Eu descobri que eu tinha prazer real em exibicionismo. Eu entrei nesse ramo do entretenimento adulto no momento de crise financeira, a pandemia acabou me atingindo também. Mas não só isso, eu acho que foi um processo de descoberta que eu tive da minha própria sexualidade. Mas no ambiente virtual eu me senti muito à vontade de expressar e eu vi que isso era uma coisa que eu gostava de fazer de verdade. Então quando eu percebi outras pessoas fazendo, ganhando dinheiro, foi a soma de resolver minha questão financeira, expressar algo que eu estava gostando e eu resolvi fazer. E eu fiz até meio que refleti um pouco, claro, mas foi meio no impulso de fazer. Eu tenho uma formação jurídica, eu sou advogada inscrita na ordem desde 2014. Eu era professora universitária nessa época que eu fiz a transição. Eu pedi licenciamento, suspensão do meu contrato de trabalho, né, para poder dar esse start no conteúdo adulto. Mas eu também fui sargento da Polícia Militar em Santa Catarina durante 10 anos do início da minha carreira. Então eu vejo que eu tenho uma personalidade assim, mais rígida, introspectiva, muito até moral. Senta, se acomoda, porque hoje eu coloquei a lingerie que você pediu. Tem muita gente que gosta de ver. Acho que a curiosidade pelo que a outra pessoa vive na intimidade, principalmente sexual, é uma coisa inerente do ser humano, né? Não é à toa que a indústria é bilionária, que os sites dessa natureza são os mais acessados do mundo e no Brasil é o tipo de conteúdo mais acessado na internet. Mas eu tenho um aspecto da minha personalidade que é um aspecto bastante aflorado. Então, quando esse aspecto vem, eu quero fazer tudo. Então, eu gravo cenas bem explícitas mesmo. Eu gravo cenas com 3, 4 homens, com trans, com mulheres. Esse aspecto assim, de realizar realmente tudo que vem no desejo. Eu apresento nas minhas plataformas tudo aquilo que eu gostaria de expressar na minha vida sexual com liberdade, mas que até ontem na história da minha vida eu acabava me privando por medo de julgamento do que as pessoas fariam. E ali eu encontrei um espaço para viver e para compartilhar e talvez para inspirar pessoas a serem mais autênticas e a viverem essa liberdade de uma forma mais liberta mesmo, né? Embora eu não seja apenas aquilo. Eu acho que eu me considero uma mulher absolutamente normal em outros aspectos, normal que eu digo, dentro até de um padrão de comportamento moral do que se espera, mas que abriu para o público um aspecto da personalidade no tocante à expressão da sexualidade livre. Eu acho que é isso que eu quero transmitir. Eu acho que a gente não deve imaginar que por causa desse aumento de 600%, ou mesmo dela dizer que é o conteúdo mais acessado, conteúdo adulto, né? Toda essa coisa na internet, que por isso as pessoas estão transando mais. Talvez seja justamente o contrário, né?
Porque uma das vantagens do conteúdo de internet, ou uma das vantagens de você consumir um conteúdo com uma mulher bonita como essa, certo? Ou qualquer tipo de conteúdo, é porque você que está consumindo está em absoluta segurança. Você está lá no seu quarto, na sua cama, sei lá, na sua cadeira, onde for, e no fundo você não está com uma outra pessoa real do seu lado, que a outra pessoa real introduz toda uma série de coisas, ainda mais quando você está falando de sexo e de autoexposição no sexo, que uma relação como essa com o audiovisual não tem nenhum perigo. Dá menos trabalho. Dá menos trabalho, é mais barato, pouco importa o quão você pagar pela assinatura, certo? No dia seguinte não tem nenhum desdobramento, né? Não há nenhuma geração de expectativas amorosas ou nenhuma expectativa de que aquilo terá algum tipo de desenvolvimento, retorno. Não importa se não ligar no dia seguinte? Basicamente. É muito provável que todo esse crescimento da indústria, né, seja justamente porque as pessoas estão mais sozinhas, acham que às vezes é melhor transar com vibrador do que com um homem real. Agora, a luxúria vai além do sexo? Outros desejos incontroláveis que levam ao vício também são luxúria? A luxúria, na sua origem, está ligada ao sexo, né? Ao prazer do corpo. É assim que se pensava e se pensa. É o desejo sexual. Tanto que, durante muito tempo, homens escrevendo sobre isso, alocaram a luxúria praticamente inteira na mulher, né? Como a mulher fosse uma espécie assim, de agente da luxúria, continuamente tirando o sujeito do caminho. Pobres homens. Coitados, né? Que submissão. Que submissão, né? Trazer participação que chegam nas nossas redes sociais. O Tiago Freitas, como fazer quando quem pune o pecado é sua própria consciência e não um Deus ou religião? Eu acho que uma pessoa que se sente castigada por si mesma porque cometeu pecado, eu acho que é o melhor tipo de pecador que existe. Eu acho que o povo religioso, os ministros, hoje em dia eu não diria que todo mundo falasse isso, né? Mas durante muito tempo isso foi visto como, na realidade, uma das formas mais claras de como deve ser. Você cometeu pecado, você tem consciência que você cometeu e você sofre. Agora, é evidente, portanto, eu acho que às vezes não precisa nem de um Deus para te punir, sua consciência punindo você não tem por onde escapar, né? Porque todo lugar que você vai, ela tá, né? O Caio PNG, existem pecados mais bonitinhos, aceitáveis que outros? Eu acho que um certo nível de vaidade é um pecado que é aceitável, principalmente na época que a gente vive. Um certo nível de vaidade, né? Não chegando ao ridículo que algumas pessoas chegam, como o Embrulho para Viagem falava, de ficar assim, né? De tanto preenchimento. Um certo nível de preguiça. Tem gente até que acha que é chique, né? Demonstrar uma certa preguiça com as coisas. Porque lá embaixo também tem a suposição de que se a pessoa é tão preguiçosa deve ter algum dinheiro, né? A luxúria pode passar a ideia de que você é uma pessoa poderosa, com muito desejo pelo sexo, apesar que luxúria mesmo pega pesado, que é um vício incontrolável. Acho que são esses, né? A avareza é sempre feio, inveja também é bastante feio, acho que ira também meio que deforma, por aí. Participe da nossa conversa, envie sua pergunta ou comentário para as redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas.